Tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal Reflexões de Cristãos no século XXI. Meu nome é Marcos Valadares e eu estou aqui para falar sobre um assunto importante de dízimo e ofertas. E esse vídeo é direcionado aos cristãos. Esse é um tema, na verdade, muito delicado de ser tratado. Vale a pena dizer que dos comentários que eu vou fazer aqui no canal são uma interpretação sincera que representa apenas minha pessoa e não uma denominação, ou alguma instituição em particular. Eu acredito que, ainda que se alguém congrega em uma instituição formal, é importante buscar os líderes dessa instituição, de tal congregação, e questionar sobre qualquer dúvida que venha ter depois desse vídeo. Acredito que Deus te colocou em um lugar para que você cresça na fé em Jesus Cristo e possa aprender mais do Senhor e de Deus. E o próprio Deus colocou líderes, pastores, que na verdade vão dar conta a Deus pela sua alma, porque eles zelam pela sua alma e eles vão prestar conta disso a Deus. Portanto, dessa forma, como eu não sou nenhum pastor, mas apenas um crente, uso esse vídeo como uma demonstração, na verdade, de uma interpretação das Escrituras da minha parte e não como uma transmissão de uma doutrina estruturada. Se isso te edificar, se isso faz parte do que o Senhor tem colocado no teu coração, glórias a Deus. Mas se você sentir alguma dúvida, alguma inquietude, procure seu pastor para tirar suas dúvidas. Se eu puder de alguma forma contribuir, conte comigo também trazendo as dúvidas aqui embaixo. Então, vamos lá. Então a primeira coisa, conceituando, né, o dízimo na verdade é separar 10% de um montante daquilo que você recebe, de um total. E oferta, na verdade, significa uma doação espontânea de qualquer quantia sem relacionamento nenhum com um valor. E sim, né, primeiramente o dízimo sim é bíblico. Dízimos e ofertas são bíblicas, mas a palavra dízimo em si, a primeira vez foi citada na Bíblia em Gênesis 14:20, quando Abraão dá os dízimos a Melquisedeque, que é um sacerdote daquela época, um sacerdote de Deus Altíssimo. E o dízimo foi formalmente colocado na lei mosaica e citado em Levíticos 27:32. No segundo momento, né, da lei mosaica, o dízimo tinha basicamente uma razão objetiva, que era sustentar uma das tribos de Israel, que era a tribo de Levi, que não tinha terra e nem herança no meio do povo. E eles eram os responsáveis pelo culto a Deus. O tabernáculo, os itens, na época que o tabernáculo era móvel, mudar as coisas, e depois quando foi o templo, cuidar do templo e tudo mais. E essa necessidade, na verdade, do dízimo ser elevado para Levi e para sustentar a casa de Deus, ela fica muito clara naquele famigerado texto do Velho Testamento, tantas vezes distorcido atualmente, de Malaquias 3:10, no qual Deus exorta, na verdade, o povo porque eles estavam roubando a Deus por não entregar os dízimos e ofertas para que a casa de Deus fosse mantida. Então, ali dá para a gente entender bem qual era o objetivo do dízimo. E a frequência do dízimo, se é semanal, mensal, anual, etc., ela não é muito clara na Bíblia também não, ela não é objetivamente clara, mas existiam pelo menos 7 festas judaicas de grande porte durante o povo do Velho Testamento, né, que poderiam ser um bom momento para as pessoas levarem os seus dízimos. Então, independente se é mensal, anual, semanal, quinzenal, enfim, o dízimo tem a ver com 10% de uma quantia. Mas já no Novo Testamento a gente vê uma mudança bem drástica. O dízimo ele aparece apenas em 3 circunstâncias, de trás para frente falando aqui, né? Uma em Hebreus, quando na verdade o escritor, o autor está citando o Velho Testamento e Abraão, e as outras 2 aparições são na boca do Senhor Jesus, só que num contexto bem interessante. A primeira delas falando na verdade da hipocrisia dos fariseus ao dar o dízimo, das menores coisas, como hortaliças, hortelã, enfim, as coisas pequenas, mas eles negavam a misericórdia. E na segunda vez que isso aparece na boca de Jesus para falar de uma parábola, onde um fariseu vaidoso se gabava por, dentre outras coisas, dizimar corretamente em tudo que ganhava. Então, note que as 2 vezes que o próprio Jesus cita o dízimo, ele cita como uma característica de alguém hipócrita ou alguém vaidoso, mais do que, na verdade, alguém que é fiel. E é lícito dizer, na verdade assim, não caminhando exatamente para esse lado, mas assim, é lícito dizer também que em uma das passagens que dízimo está na boca de Jesus, né,
que está em Mateus 23, e essa mesma passagem repetida em Lucas 11:42, a mesma passagem em dois evangelhos diferentes, Jesus diz que os fariseus, eles deveriam sim dizimar, mas sem desprezar a justiça, misericórdia e fé. Ou seja, no texto ele valida a, a conduta de dízimo. E ele só diz que, na verdade, isso deve ser feito junto com justiça, misericórdia e fé. Não dá para se desprezar essas coisas. E aí talvez aqui a gente encontre, na verdade, a única passagem no Novo Testamento que dá embasamento real à prática do dízimo, que é quando Jesus fala isso. Aparentemente nenhum outro escritor do Novo Testamento parece ter sido minimamente incomodado pelo Espírito Santo a reforçar a importância de se dizimar continuamente. Agora, é interessante a gente observar, na verdade, um outro contraponto aqui. Existem muitas referências no Novo Testamento sobre o desapego às coisas materiais e a expressão de amor a Deus e ao próximo, baseada na doação espontânea de dinheiro ou de posses, né? Aquele que prega a palavra de Deus ou necessitado. Então tem muitas referências a respeito disso. Vou falar algumas aqui, por exemplo. Primeiro, da viúva pobre. A viúva pobre não deu 10%. Ela deu tudo o que tinha. E Jesus disse que ela tinha dado mais do que todo mundo. Então aqui não é 10%. As mulheres que serviam a Jesus com seus bens, em Lucas 8:1-3, ali não fala quanto que elas estavam dando, mas fala que eles estavam servindo ao Senhor com o que elas tinham. A parábola do bom samaritano não cita valores associados, valores de referência, 10%, 15%, 20%. Apenas fala, na verdade, uma pessoa que fez tudo o que precisava ser feito para que o homem que caiu na mão dos salteadores fosse recuperado. Inclusive, pagar uma estadia dele e dizer que se precisasse mais alguma coisa, ele faria ainda. Então, não tem referência específica a algum valor. Jesus ajudava os pobres, né? Isso é em João 12:5. Então existia um dinheiro ali voltado a dar aos pobres, não falava quanto. O conselho de Jesus para um jovem rico, na verdade, não foi dar 10%, foi doar tudo aos pobres e seguir a Jesus. A atitude de Zaqueu não foi de 10%. Ele, na verdade, disse que ele ia dar metade, 50%, do que ele tinha aos pobres, e se ele tivesse defraudado alguém, ele não ia devolver 10%, ele ia devolver 4 vezes mais. Lá em Atos capítulo 4, versículo 34 e 35, mostra que as pessoas, na verdade, elas vendiam as suas possessões, não fala quantas, se todas, ou se algumas, mas vendiam as possessões e depositavam todo o valor da venda aos pés dos apóstolos. De novo, sem nenhuma referência de se era 10%, 5%, 15%, 100%. E a palavra diz que, na verdade, as pessoas que trabalham na obra de Deus, como seus obreiros, as pessoas que são envolvidas diretamente, na verdade é lícito que elas recebam por isso. Então, salários, né, seja de pastores, obreiros, diáconos, enfim, isso é autorizado na Bíblia. A gente pode ver isso em 1 Timóteo 5:18 e 2 Coríntios 11:8, por exemplo. Tem outros locais também. Mas isso é importante a gente notar, porque a gente percebe que Paulo e os outros apóstolos lidavam com o fato de recolherem doações para os necessitados em várias ocasiões. E em nenhuma delas no Novo Testamento foi feito algum apelo a dízimo. Você não vai encontrar Paulo ou Pedro falando, olha, lembra que a gente tem que dizimar para a casa de Deus. Olha, eu estou percebendo que as pessoas não estão dizimando. Todo mês elas recebem alguma coisa, ou todo ano elas recebem, e elas não estão trazendo. Não existia esse apelo. Não existia essa ideia de você ter que dizimar. Mas, na verdade, o que a gente percebia é que havia um incentivo aos cristãos, havia um apelo à consciência cristã de que o Espírito Santo operava em cada um, e de forma singular para concretizar a vontade de Deus. Então as pessoas, na verdade, elas eram compelidas a doar ou a fazer uma oferta por uma operação do Espírito Santo de consciência. O texto mais emblemático disso é 2 Coríntios 9, de 7 a 15. É um versículo só aqui, que é o 7º, que é: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, assim, isso aconteceu então, e o que a gente pode perceber é o seguinte, que o dízimo / oferta hoje, ele tem sido distorcido, na verdade, por diversas condutas que não têm paralelo com a palavra, né? E a gente pode concluir que, assim, são bons motivos para você dizimar ou ofertar. Não são bons motivos para você dizimar ou ofertar. Você fazer isso por peso na consciência,
medo, impulso, culpa, opressão social ou pessoal. Não faz sentido isso. Deus não se agrada disso. Mas agora, são ótimos motivos para você ofertar, porque você ama o trabalho que está sendo oferecido a Deus, às vezes numa igreja, numa congregação, enfim, alguma outra coisa, por gratidão. Ou Deus falou ao seu coração, o Espírito Santo te constrangeu, ou por fé. Você faz isso porque você tem fé, você crê que isso é uma bênção diante de Deus. Então, todos esses são ótimos motivos para você dizimar ou ofertar. Mas era interessante que você soubesse qual é o contexto disso na palavra e que você tivesse esse conhecimento. Então, espero ter ajudado, contribuído. Se você entendeu que isso edificou a sua vida ou pode edificar de alguém, compartilha, se inscreve no canal, dá um like. Obrigado pela tua audiência. E se tiver alguma dúvida, escreve aqui. A gente endereça na próxima e te ajuda. Tá ok? Muito obrigado, até a próxima. Tchau.